Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Que diz assim. Todos acharam? Amém. Tem uns perdidos aí. Diz assim, queridos: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Aqui as três Marias, né? Três Marias aqui nesse versículo. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava, João, no caso aqui, estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, precisamos ouvir a tua voz, precisamos de instrução, precisamos de sabedoria, tanto na aplicação, Pai, quanto também na explicação desse versículo ou desses dois versículos para a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Na verdade, 3 versículos. 3 versículos. Irmãos, as últimas palavras de uma pessoa, quando ela está no leito de morte, revelam, geralmente, o estilo de vida em que elas viveram. E muitas vezes dá um indício da eternidade dela, com ou sem Deus. Por exemplo, o pastor batista Charles Spurgeon, quando, antes de dar o último suspiro, ele declarou: Jesus morreu por mim. Ele pregou sobre Jesus a vida toda, mas na hora da morte ele disse: Jesus morreu por mim. John Wesley, fundador da Igreja Metodista, um homem de Deus, viajou o mundo pregando o Evangelho. Em seus últimos momentos ele disse que o melhor de tudo era que Deus estava conosco. Ele disse: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Esses dois homens viveram para Deus e morreram com Deus. Por outro lado, eu tenho 2 relatos aqui de ímpios na antessala da morte. O primeiro foi Maquiavel, um poeta, escritor, um homem muito famoso. Ele declarou o seguinte: desejo ir para o inferno e não para o céu. No primeiro lugar, no inferno, desfrutarei da companhia de religiosos, reis e príncipes, enquanto no outro, no céu, serão apenas mendigos, monges e apóstolos. Sendo assim, melhor é ir para o inferno e discutir questões de Estado com todos os grandes espíritos, do que ir para o paraíso com aquele monte de pobres, coitados, apóstolos e crentes. Será que ele está satisfeito com a opção nesse momento? Em 14 de março de 1883, no dia em que Karl Marx morreu, a sua governanta, já um outro ímpio como exemplo, a sua governanta aproximou-se dele e fez uma pergunta: diga-me, quais são as suas últimas palavras? Ele já era um homem muito famoso no mundo. Quais são as suas últimas palavras? Eu quero escrever, para que fique relatado na história as suas últimas palavras. E ele replicou dizendo: vai embora, saia daqui. Últimas palavras são para os tolos, que não falaram o suficiente enquanto podiam. Porém, queridos, Karl Marx estava errado nesse ponto, e não só nesse ponto, mas em tantos outros pontos defendidos por ele. Jesus Cristo, ele havia dito muitas coisas durante seus 3 curtos anos de ministério aqui na Terra. Já tinha dito muito, mas achou que era importante ainda dizer algumas coisas lá pendurado na cruz do Calvário. Jesus fez da cruz o seu púlpito, e lá daquele púlpito na cruz, ele nos declarou palavras de vida eterna. E essas últimas palavras na cruz são janelas que nos permitem olhar para a eternidade e ver o coração do
do Salvador e o coração do Evangelho. Na cruz, ele declarou uma palavra de perdão aos seus algozes, lembra? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Na cruz, Jesus declarou uma palavra de salvação a um bandido arrependido. Um homem violento da sociedade que se arrependeu em seus últimos momentos. E também declarou uma palavra de cuidado para sua mãe Maria, que estava aqui na velhice. Estava idosa, em certo sentido, sim. Ou seja, mesmo sofrendo terrivelmente no corpo, sofrendo na alma, Jesus pensa em sua mãe, que era viúva nesse contexto aqui. Portanto, Maria está junto à cruz de seu filho. No texto que lemos. Ela está diante do seu primogênito, vendo o seu sofrimento, contemplando a sua vergonha, sentindo a sua dor. Queridos, imagine, tente imaginar a dor de uma mãe ver o próprio filho morrendo na cruz como malfeitor, sabendo que ele é inocente e que ele era o eterno Filho de Deus. Ela tinha plena consciência. Muitos teólogos negam a doutrina da virgindade de Maria, de que não houve relacionamento entre José e Maria para nascer Jesus. Mas ela sabia plenamente que aquele era o Filho de Deus. A semente era divina. Porém, Simeão, ele já havia profetizado esse momento da cruz, esse sofrimento. Lá em Lucas 2,35, ele disse para ela: olha, uma espada traspassará também a sua alma. Ou seja, foram momentos de alegria e tristeza, porque ela estava alegre porque ia ter um filho, e sabia que esse filho era um milagre de Deus, e ao mesmo tempo recebe a notícia de que uma espada iria traspassar sua própria alma. E o que Maria estava sentindo aqui, nesse contexto da cruz, devia ser literalmente como a dor de uma espada cortando o seu interior. Uma dor inimaginável. Mesmo assim, ela estava ali junto à cruz. Ela estava aos pés da cruz. Ela estava bem próxima da cruz, como diz o texto. E eu faço uma pergunta. Se estivéssemos em Jerusalém, naquela época, se nós, eu e você, se estivéssemos lá, a que distância estaríamos da cruz de Cristo? Os soldados, romanos, eles estavam próximos da cruz, mas estavam ali a trabalho, estavam exercendo a sua função. Os fariseus também estavam à cruz, fazendo o quê? Zombando e ridicularizando de Jesus. Se és filho de Deus, desce da cruz. Salva você mesmo, salva nós. O ladrão impenitente também estava do lado da cruz, lembra? Só que estava ali para escarnecer de Jesus. Mas o outro ladrão, o arrependido, estava junto à cruz, para receber perdão de pecados e promessa de vida eterna. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, disse Jesus para ele, porque ele se arrependeu. As outras duas Marias, que seria a tia de Jesus e Maria Madalena, também estavam junto à cruz, mas por amor e devoção a Jesus. Amém. Não estavam zombando, ridicularizando, não. Estavam agradecidas. O apóstolo João era um outro que estava também na cruz. Nesse momento, o discípulo amado estava ali. Para João, a cruz era um lugar de arrependimento e de nova oportunidade. Sabe por quê? Porque ele havia abandonado Jesus com os outros discípulos. Não foi só Pedro que abandonou. Os outros todos meteram o pé na hora da dificuldade, queridos. Ele havia virado as costas para o mestre. Porém, ele se arrependeu, teve coragem e foi e ficou junto à cruz. Ele tomou uma posição ao lado de Jesus naquele momento. Ele foi restaurado, foi perdoado. E o mesmo pode acontecer conosco. Amém. Podemos estar nessa manhã com o coração frio, desviados, muito longe da cruz. Podemos, não devemos.
Podemos até estar em desobediência à vontade de Deus. Podemos estar até negando a Jesus como Pedro negou. Não devemos. Podemos abandonar Jesus como os apóstolos, João e os demais. Podemos, não devemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde desses tropeços. Mas, como eu sempre digo, sempre há um caminho de volta. Nunca esqueçam isso. Pode haver oportunidade de arrependimento. Hoje, o Senhor nos abre uma porta de arrependimento, de reconciliação, de um novo recomeço para a glória de Deus. Amém. João recomeçou, estava aos pés da cruz, mas antes havia abandonado. E eu pergunto, a que distância você e eu estamos da cruz hoje? Estamos longe ou estamos perto? O apóstolo Paulo, ele estava tão perto da cruz que disse o seguinte, lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Ele não estava ao lado, ele já se coloca na cruz. Eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Plena consciência, convicção de fé. Ele se entregou por mim. Não é morreu por todos, não, por mim, individualmente. Paulo via a cruz, queridos, de maneira tão pessoal, tão íntima, ao ponto de dizer o quê? Jesus se entregou por mim. Queridos, essa identificação com Jesus, né, essa identificação pessoal, né, é fundamental para a nossa vida. Paulo estava junto à cruz, que se gloriava nela, de tal maneira que ele pregava só isso. Claro que o conteúdo era maior, mas enfatizava isso constantemente. Lá em Gálatas 6,14 ele diz, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Estou morto para o mundo. Queridos, Paulo estava tão próximo da cruz, que era o seu lema ou seu tema predileto em suas pregações. 1 Coríntios 1:23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Em 1 Coríntios 2:1 e 2, ele diz mais: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, mas nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Agora, sabe o que acontece em nossos dias, queridos? A bem da verdade, a cruz de Cristo, ela tem sido banida em muitos púlpitos. É um tipo de assunto que não dá ibope, não chama pessoas, não atrai. As pessoas não gostam de ouvir de cruz, porque quando fala de cruz, fala de morte. Fala de morte. Os temas mais pregados hoje em dia são o quê? Prosperidade, saúde, revelação. Você vê uma igreja, por exemplo, 3 horas da tarde lotada, pode ver qual é o tema. O pastor está ali e revela a vida de todo mundo. Tem que ter profecia. Lota, porque o povo não quer ler Bíblia. Ler Bíblia dá trabalho para descobrir a vontade de Deus. Então a pessoa quer saber a vontade de Deus indo no culto. Não, ali Deus vai falar tudo. Vai me direcionar. É mais fácil. É mais fácil. O tema hoje em dia é prosperidade, saúde, fé para conquistar. Você vai receber sua bênção. Coisas do tipo, hoje dá ibope. Mas Paulo pregava a cruz de Cristo. E Cristo crucificado. Sendo assim, queridos, hoje, ficar perto de Cristo se refere a uma posição espiritual, a um relacionamento especial com o Filho de Deus. Ficar junto à cruz significa identificar-se com Ele, em seu sofrimento, em sua vergonha. Voltando ao nosso texto lá de João 19, 26 e 27,
Deixe sua Bíblia aberta. Eu ainda estou na introdução, tá? Ora, Jesus, vendo ali sua mãe... E o ventilador de primeiro, filho, por favor. Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amados, existem basicamente duas interpretações com relação ao texto que lemos. E eu não posso fugir dessas duas interpretações. A primeira interpretação, pode diminuir um pouquinho? A primeira interpretação é da Igreja Católica Apostólica Romana. Os teólogos católicos interpretam que quando Jesus disse a João: eis aí tua mãe, estava elevando Maria à posição de mãe da igreja, mãe da humanidade, mãe de todos. Segundo essa interpretação, João seria um tipo da igreja. E Maria, como mãe de Jesus, de João, seria também mãe de todos os fiéis. Essa é a interpretação, não estou forçando. É por isso que é comum ouvir a expressão: Maria é minha mãezinha. Porque, como João recebeu Maria como mãe, todos são filhos de Maria. Ou a outra frase, essa mãe que o filho atende. E, partindo dessa interpretação, que eu considero errônea, outras interpretações errôneas também vieram. Por exemplo, a oração da Ave Maria. Eu, antes de ser crente, quando começou o temor ao meu coração, quando eu comecei a ler a Bíblia e não sabia orar, eu orava a oração da Ave Maria. Orava, era o que eu sabia fazer. Mas não sabia o erro que eu estava cometendo. Mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância do homem. E é o que diz. E eu tenho decorado: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Essa é parte da oração da Ave Maria. Agora, olha quantos erros nessa frase. E tem gente que fala assim: pastor, mas isso não é intolerância religiosa? Não, queridos. Não é intolerância, eu não estou agredindo ninguém. É só uma questão de ideias. Eu não estou atacando ninguém pessoalmente. Mas estou só... Porque assim como eles discordam de nós temos o direito de discordar. Amém? Amém. Olha quantos erros. Mãe de Deus é o primeiro. Santa Maria, Mãe de Deus. Queridos, Maria não é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Ou tem? Deus não tem mãe. Para ser mãe de Deus, ela teria que ser uma deusa. Isso é óbvio. Maria foi a mãe de Jesus e não mãe de Deus. Jesus, como homem, não teve pai, e como Deus, não teve mãe. Jesus tinha duas naturezas, não é isso? Pelo que entendemos da Bíblia, a divina e humana. Como Deus, ele sempre existiu. Como Deus, ele é criador dos céus e da terra. Como Deus, ele é onipotente, Pai da eternidade. Enfim, como Deus, Jesus não teve mãe. Mas como homem, ele teve um corpo limitado. Como homem, ele teve sede, fome, se cansou, sentiu sono. Como homem, por fim, Jesus teve mãe. Então, Maria foi a mãe de Jesus e não a mãe de Deus. Ela no caso, Maria, foi a mãe da natureza humana de Jesus e não da natureza divina. Uma outra parte dessa oração seria: rogai por nós, pecadores. E as pessoas oram: Senhor, Maria, roga por nós, que somos pecadores. Aí você fala assim: mas o que tem de mais nessa frase? Queridos, o bispo católico Afonso de Ligório, ele escreveu um livro intitulado As Glórias de Maria. É interessante. Ele levou 15 anos para escrever esse livro. E esse teólogo afirma, ou faz afirmações totalmente contrárias às Escrituras. Olha algumas. Ele diz assim: Maria é verdadeiramente uma mediadora de paz entre os pecadores e Deus.
pecadores recebem perdão por intermédio de Maria somente. Muitas coisas são pedidas a Deus, mas não são recebidas. São pedidas a Maria e são concedidas. Maria é chamada a porta do céu, porque ninguém pode entrar nesse bendito reino sem passar por ela. Diz mais ele: com frequência obtemos muito mais rapidamente o que pedimos, invocando o nome de Maria, do que invocando o nome de Jesus. Não posso concordar com isso, queridos. Não posso. Eu acho que todo aquele que lê a Bíblia de maneira individual, ali, sem uma tendência religiosa, não vai chegar a conclusões como essas. Não vai. O absurdo chega a tal ponto que um certo cardeal, ele sonhou que estava na cidade celestial, e escreveu um livro falando sobre isso. Estava lá, na cidade celestial. E ele viu, quando alguém bateu na porta do céu, era um pecador na terra pedindo para entrar. E Deus perguntou se ele havia cumprido as condições para herdar o céu. Você cumpriu? Você se arrependeu dos seus pecados? Você confiou em Jesus como Senhor e Salvador? Você abandonou o mundo? Então Deus lhe disse. Aí ele disse que não cumpri. Eu sou um pecador, na prática do pecado. E Deus disse: você não pode entrar aqui. E o cardeal disse que no mesmo momento do sonho, a Virgem Maria se levantou do lado direito de Jesus e disse: se essa alma não entrar, eu me ponho para fora. A porta abriu-se e o pecador entrou. Ela intercedeu por ele. Você vê até onde vai sonhos, revelações, interpretações equivocadas. Agora eu te pergunto, será que Maria tem todo esse poder? Amados, interceder pelos pecadores é uma prerrogativa divina. Divina. Só Deus é poderoso, só Deus é onisciente para ouvir e responder milhares de orações ao mesmo tempo. Só Deus. Pedro, Tiago, João, Santo Expedito. Ninguém. A Bíblia ensina que devemos orar ao Pai em nome de Jesus. Ponto final. João 16, 23, 24. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, eu vou de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedis e recebeis, para que o vosso gozo se cumpra. A Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens não é Pedro, Tiago, João, nem Maria. É Jesus. 1 Timóteo 2, 3 e 5. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. A Bíblia diz que a porta da salvação chama-se Jesus. E não Maria, nem Pedro, nem Santo Expedito, nem Santo Antônio, nem São Jorge. Em João 10, 9, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagens. Agora, qual a segunda interpretação desse texto que acabamos de ler? A primeira eu já expliquei. É uma interpretação católica da qual nós discordamos, mas respeitamos. Lembrando o texto, vou ler novamente. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Queridos, a interpretação do texto é simplesmente o que o texto diz. Não tem que inventar roda. O texto diz: Maria era viúva. Seus outros filhos, que ela teve com José, não eram crentes ainda nesse contexto. Lá em João 7,5 diz que porque nem mesmo seus irmãos criam nele, em Jesus. Seus irmãos, ele teve irmãos e irmãs, não criam nele. Jesus então deixa sua mãe aos cuidados de João, o discípulo amado,
para que ele cuidasse dela na velhice. Simples assim. Mesmo estando então em agonia, Jesus se preocupa com a sua mãe. Aliás, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe cada mamãe, né? Cada papai que exerce função de mãe, cuida. Veja bem, queridos, na cruz, Jesus estava morrendo por nós. Na cruz, Jesus estava nos reconciliando com o Pai. Na cruz, Jesus estava sendo o nosso substituto, morrendo em nosso lugar. Ele estava aplacando a ira de Deus. Na cruz, Jesus estava pagando a dívida do pecado que era minha e era tua. E mesmo assim, ele não esqueceu das suas responsabilidades como filho. Ele não deixou de cuidar da sua mãe. Ele disse para João aí no texto: eis aí tua mãe. É como se ele estivesse dizendo: João, você está me substituindo. Seja um filho para Maria. Cuide da minha mãe. Cuide dela. E os historiadores, queridos, são unânimes em afirmar que João fez literalmente isso. Ele levou Maria para casa e cuidou dela até a hora da morte. João 19, 27 diz que naquela hora em diante, João a levou para casa. Então, com essa atitude, o nosso Senhor Jesus nos deu um exemplo a seguir. Que sigamos as suas pegadas. Olha o que Paulo recomendou a Timóteo, 1 Timóteo 5, versículo 3 a 8. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva, não tem ninguém para socorrer, está desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Uma viúva que vive em deleites. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É pior do que o ateu. Temos cuidado de nossas mães, nossos pais, nossos parentes. Olha o que diz Êxodo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E, amados, honrar é mais do que obedecer e cumprir ordens. É possível alguém obedecer literalmente e ao mesmo tempo não honrar. O irmão do filho pródigo obedecia tudo, mas não honrava o seu pai. A grande verdade, queridos, é que existem milhares e milhares de filhos que desamparam seus pais na velhice. Há filhos que trazem flores para o funeral dos pais, mas que jamais presentearam eles com um botão de rosas enquanto estava vivo. Efésios 6, versículo 1 a 3 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honrar é falar que ama e demonstrar que ama com atitudes enquanto os pais estão vivos. É comum em muitos velórios vermos filhos desesperados. Muitos, no entanto, se desesperam por remorso. Se desesperam porque não fizeram o que podiam enquanto os pais estavam vivos. Ou aqueles que o ajudaram, os criaram. Honra teu pai e tua mãe. E pensamos com frequência que esse é um mandamento para somente os jovens, as crianças, adolescentes.
Queridos, se teu pai e tua mãe estão vivos, mesmo que você esteja casado, precisa honrar, respeitar, estimar, ajudar, socorrer, mesmo que você já tenha cabelos brancos e tenha netos. Mas você tem pai, tem mãe, honra-o, visita-o, ajuda-o, faça algo. Aí você questiona, mas pastor, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, pastor, meu pai morreu. Meu querido, se você perdeu pai e mãe, ou se você não é mãe e nem é pai, adote para você um pai e uma mãe. Faça como Gustavinho, que adotou eu e Biana como seus pais, e nós o recebemos como filho. Adote alguém. Se você não tem mãe, mas tem sogra, adote ela como sua mãe, sua tia, uma vizinha que de repente cuida de você, te respeita, se preocupa, adote essa pessoa, honre ela como se fosse tua mãe. 1 Timóteo 5, versículo 1 e 2, Paulo deu alguns conselhos interessantes a Timóteo, olha só. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se fosse teu pai. Trate os jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães, e as moças como a irmãs, com toda a pureza. Conselho de Deus para a tua vida. Então, honrar pai e mãe, ou algum que você adotou como pai, faz parte daquilo, queridos, que conhecemos como justiça natural. E essa é uma lei da natureza de Deus. E Deus escreveu em todos os corações. E esse é o padrão, comportamento padrão em toda a sociedade. Isso é por demais interessante. Não depende da ética, não depende da fé, não depende da cultura. Em todos os povos, em todas as culturas, os pais sempre foram honrados e respeitados pelos filhos. Isso é histórico. Honrados, respeitados. Existem culturas que às vezes até quase que uma adoração pelos pais, pelos idosos, com respeito fora do comum. Tanto os moralistas pagãos, como os gregos, os romanos, eles ensinavam esse princípio. Os filósofos estoicos viam a obediência do filho como algo claramente exigido pela razão e fazendo parte da natureza das coisas. Confúcio dava muita importância ao tema, e não era cristão, ao tema de honrar pai e mãe. A tal ponto, queridos, que até os dias de hoje, os costumes, sejam chineses, coreanos e japoneses, continuam a refletir, essa influência. De fato, virtualmente todas as civilizações têm considerado o reconhecimento da autoridade dos pais como sendo indispensável a uma sociedade saudável. Agora, sabe qual é uma das marcas de uma sociedade em decadência, em declínio, prestes a ruir, a afundar? A desobediência aos pais, aos idosos e a ausência de afeto familiar. Desobediência, ausência. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 1 a 5, olha que interessante. O apóstolo Paulo diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, estamos neles, trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Sem afeto natural é sem amor à família. Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Afaste-se deles. Não, pastor, isso aí é para quem está lá fora. Será?
Será que somos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus? Se somos, estamos aí dentro dessa condenação dos últimos dias. Provérbios 30, 11 diz: há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não bendiz a sua mãe. E essa geração é a nossa. Sempre aconteceu, queridos, mas como está acontecendo agora é algo inimaginável. O apóstolo Paulo diz também em Romanos 1, versículo 30 a 31: sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, ou sem amor à família, irreconciliáveis, sem misericórdia. Que Deus nos guarde. Eu sempre falo isso, queridos. Que Deus nos guarde dessa lista deplorável. Que Deus nos guarde de ter um coração frio e insensível para com os nossos pais, mães, amigos, tia, vó. Que o nosso coração, que nele haja o quê? Gratidão e honra por aqueles que cuidaram de nós, por aqueles que nos alimentaram, nos vestiram e nos ajudaram. Respeito, gratidão. Muito obrigado, pai. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado, tia. Muito obrigado, vó. Muito obrigado, vizinha. Hoje é tão comum, queridos, de até corriqueiro, filhos colocarem os pais num asilo e nunca mais visitá-lo. É tão comum não só desobedecerem, mas até baterem, zombarem e desprezarem em público seus pais. Provérbios 30, versículo 17. Os olhos que zombam do pai. Ah, você não conhece meu pai nem minha mãe, pastor. Independente. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe. Os corvos do ribeiro os arrancarão. Arrancarão os olhos. E os filhotes da águia os comerão. Está falando de morte. Eu tive um vizinho. Isso é história real. Que levantou a mão e deu um soco na cara da mãe. Não demorou muito. Ele perdeu a mão. A mãe também. A mãe morreu antes dele. E a mão foi amputada. Até o antebraço. Há pouco tempo ele morreu também, mas viveu muitos anos sem um braço. A mesma mão que ele se levantou para bater na mão foi amputada. Herodes, o grande, ele mandou matar sua própria mãe, Alexandra. Sabe qual foi seu fim? Comido de bichos. Herodes o grande foi aquele que perseguiu as crianças, lá na época de Jesus. É diferente de Herodes Agripa, lá de Atos 12, que também foi comido de bichos. Mas o avô, Herodes o grande, foi comido de bichos também. A Bíblia não relata, mas Flávio José conta detalhes dessa tragédia na vida desse homem. Comido de bichos. As pessoas ficavam a 5 metros de distância e sentiam o fedor que saía da boca desse homem. Nero, o louco, mandou matar sua mãe Agripina, mandou matar sua esposa Otávia e mandou matar vários outros parentes. Qual foi o final da vida dele? Suicídio. Portanto, querido, diante de tantas histórias tristes e de tantos filhos ingratos e perversos, vemos Jesus aqui cuidando da sua mãe. Ele valorizou sua mãe, ele se importou com sua mãe. E eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. Ela cuida de mim, cuida dos filhos. Mas acima de tudo, cuidou da sua mãe até os últimos dias de vida. Tanto ela como o Tião, como o Beto. Cuidou, respeitou, honrou. E se ela estivesse viva, com todas as suas deficiências, limitações, dificuldades, estaria cuidando também. Salomão, queridos, foi o homem mais sábio que existiu. Depois de Jesus, é claro. Um homem sábio, um homem muito inteligente, rico, poderoso, um homem muito famoso, mas o respeito e o cuidado que ele tinha para com a sua mãe foi sem igual. Sem igual. A mãe dele era Betseba. Ele colocou sua mãe
ao lado seu no trono. 1 Reis 2,19. Assim foi Betseba ao rei Salomão, a falar-lhe por Adonias, outro filho dela. E o rei se levantou a encontrar-se com ela e se inclinou diante dela. Então se assentou no seu trono e fez pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Queridos, o histórico de Batseba não era nada bom, sabia? Nada bom. Ela destruiu a família de Davi. Ela cometeu adultério com Davi. Mesmo assim, Salomão a honrou, fazendo-a sentar-se ao seu lado. Tem gente que dá essa desculpa. Você não conhece meu pai nem minha mãe. Pode ser uma prostituta ou um traficante. Você precisa honrar, respeitar, se preocupar, ligar. Dallas Moody foi um evangelista de fama mundial no século XIX. Ele levou a Cristo milhares de almas. Sua mãe teve muitas dificuldades para criar ele e seus 8 ou 9 irmãos, depois que o pai morreu. O conselho foi: dê seus filhos para os outros criarem. Dá para um parente, dá para um vizinho. Ela: não, eu vou criar todos com a ajuda de Deus. E criou todos. Com muita dificuldade. Eu vou colocar, se Deus quiser, o vídeo da biografia dele no grupo da igreja. Passaram fome, foram privados de muitas coisas materiais. Mesmo assim, ela criou todos os seus filhos na presença de Deus. E quando ela tinha 91 anos de idade, Moody mandou uma carta para ela dizendo: mamãe, quando a senhora receber essa carta, estará com 91 anos de idade. Quando a senhora nasceu, Napoleão Bonaparte estava em suas guerras. A senhora está velha, hein? A senhora viveu bastante. Nesse tempo, muitas nações cresceram e outras morreram. Contudo, a senhora está viva e com todas as suas faculdades funcionando e com boa disposição ainda para servir ao Senhor. Mamãe, tem muitas coisas pelas quais eu devo dar graças, mas muito me alegro por tê-la comigo por todos esses anos. E quando ele estava, queridos, em viagens internacionais, mundiais, pregando, e voltava, a primeira coisa que ele fazia era ir à casa da dona Betsy para lhe dar um beijo na mão. E quando ela morreu, Moody pregou em seu velório e ele disse: amigos, a hora não é de choro, mas de alegria. Eu tenho muito orgulho da mãe que eu tive. Era perfeita? Não. Assim como ele não era perfeito, mas ele sabia honrar a mãe que tinha. Repito, tem filhos que desprezam seus pais e os colocam no asilo. Provérbio 19:26. O que aflige seu pai ou manda embora sua mãe é filho que traz vergonha e desonra. Temos cuidado dos nossos? Temos honrado nossos pais? Olha o que Provérbio 23:22 diz: ouve teu pai que te gerou e não desprezes tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 20:20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Vai morrer e vai para o inferno, interpretando aqui a moda brasileira. Amados, o assunto é tão sério que Deuteronômio 27:16 diz: maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe. Aí ele conclui: e todo o povo dirá amém. E eu te pergunto, como está a sua relação com seus pais? Você se esforça em honrá-los? Concluindo, a cruz, queridos, foi um lugar de cuidado, mas foi também um lugar de redenção. Redenção. Entre as Marias, ou as 3 Marias que eu citei no versículo 27, nós encontramos Maria Madalena. Versículo 25, melhor dizendo, diz assim: e junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã da sua mãe, mulher de Clopas, e Maria Madalena. A cruz é um lugar de redenção. Se fosse possível voltar ao tempo e perguntar para Maria Madalena, aqui, o que significava estar junto à cruz para ela, talvez ela diria o seguinte: estar aqui significa para mim redenção,
perdão, libertação. Glória a Deus. Estar aqui na cruz significa para mim a retirada de uma enxurrada de demônios da minha vida. Amados, Maria Madalena foi uma mulher oprimida por demônios. Lucas 8, versículo 1 e 2 diz o seguinte: e aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do Rei de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Interessante, queridos, é que Jesus, depois de ressuscitado, apareceu primeiramente, não foi para Maria, para a mãe dele, mas foi para Maria Madalena. Marcos 16, 9, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E o que eu aprendo com isso? Eu estou concluindo, finalmente, que o mundo espiritual é uma realidade. Os demônios existem. O diabo existe. O inferno existe. Não é história de pastor para botar medo em crente. Eu sempre digo, não pague para ver. Tem gente que vai dizer, eu vou pagar para ver. Não, vai pagar caro. Não pague para ver. Leve as coisas de Deus a sério. Os demônios existem. Eles aprisionam pessoas em cativeiro. E é terrível, queridos, ficar sob o domínio de espíritos malignos. Mas o mesmo Jesus que libertou Maria Madalena também pode libertar qualquer um da opressão de demônios. Amém. Maria Madalena pertencia ao quê? Ao reino das trevas. Mas Jesus a levou ao reino de luz. Aleluia. A purificou. Glória. Jesus a libertou. Aleluia. Antes de Jesus, ela tinha 7 demônios em seu corpo, segundo a Bíblia. Mas depois que se encontrou com Jesus, ela foi cheia do Espírito Santo. Aleluia. E os demônios todos bateram em retirada. Portanto, Maria Madalena estava junto à cruz, vendo com seus próprios olhos o preço da sua redenção. Aleluia. Da sua libertação. E o preço foi de sangue. Foi um alto preço. Alto preço. Da mesma maneira, queridos, a nossa libertação custou a morte de Jesus. Para nos resgatar das trevas para a luz, Jesus teve que sair da luz em direção às trevas da cruz. Ele não foi ao inferno, mas a cruz era o inferno. Sede, abandono do Pai, para perdoar nossos pecados. Ele teve que se fazer pecado para morrer em nosso lugar. Para nos livrar das garras de Satanás, Jesus teve que ser entregue nas mãos de homens perversos e ainda por cima ser abandonado temporariamente pelo Pai, porque os nossos pecados estavam sobre ele. Não é de admirar, queridos, que Maria Madalena estivesse ali aos pés da cruz. Gratidão. Gratidão. Isso não é tudo. Ela estava também no túmulo quando Jesus foi sepultado e também foi até o túmulo bem cedo na manhã da ressurreição. Ou seja, Maria Madalena, ela fora redimida, perdoada, e era preciso e era necessário que ela tivesse essa gratidão em relação ao Filho de Deus. Ali junto da cruz, Maria Madalena podia dizer sinceramente: a cruz para mim é um lugar de redenção. Será, queridos, que na nossa vida a cruz é um lugar de redenção? Será? Se for, podemos então dizer: confiei em Jesus e Ele me levou das trevas para a luz, me tirou do poder de Satanás para o reino de Deus. Ele me tirou, me levou da culpa do pecado para o perdão, da pobreza para uma herança eterna. Glória a Deus. Colossenses 1:13 diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, aleluia. Como as 3 Marias e João, permaneça junto à cruz. Amém. Ali
há um lugar de redenção, de perdão, de salvação eterna.